O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Meditamos hoje o mistério das basílicas. As basílicas são construções próprias da nossa fé católica, lugares particulares onde nós nos encontramos unidos ao Santo Padre. Não a sua pessoa enquanto carne e sangue, mas um mistério que ao longo dos séculos é custodiado pelos papas, que devem confirmar toda a ecúmena, toda a comunidade, toda a igreja na fé. E aqui faço já de imediato uma alusão àquele momento do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Cristo diz: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque aquilo que você acaba de confessar não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas te foi revelado do alto. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Esta consciência de que o Papa, para além de suas faltas, e nós já tivemos na história da igreja histórias de papas escandalosas. Os papas, durante o período medieval, morriam de sífilis. E você sabe que sífilis não é coisa que se pega com espirro, né? Então, nós já tivemos inúmeros homens incoerentes que só não destruíram a igreja por conta da força do Espírito Santo. Para além da fraqueza destes homens, algo lhes habitava: a força deste ministério, que é uma graça profunda de Deus, que nos ama apesar de nós. Então, o papado é recheado de tragédias profundas, de incoerências profundas. Por ironia, celebramos hoje a dedicação de 2 basílicas, Basílica de São Pedro, Basílica de São Paulo. É a construção da Basílica de São Pedro que escandaliza Lutero. Quando Lutero vai a Roma e vê o grande empreendimento dos papas, sobretudo na sua época, Alexandre VI, pai de César Borgia, que é aquele a quem Maquiavel dedica o príncipe, ele fica escandalizado com aquilo que ele vê. Para a construção da sacrossanta Basílica de São Pedro, a venda de indulgências, uma simonia profunda. Então, hoje, o que enche os nossos olhos, os olhos dos turistas que vão para ver essa basílica, milhares ao longo do ano, já foi fruto de uma incoerência profunda da relação sempre obscura da religião com o dinheiro. Então, vemos, para além destas incoerências históricas, o mistério dos apóstolos, sobre o qual está fundada a nossa fé. Não é possível ser cristão, não é possível ser católico, sem entender que tudo que nós cremos está baseado nos apóstolos. Porque nenhum de nós estava lá vendo o ressuscitado. Porque nenhum de nós foi discípulo direto dele. Então, o que chega a nós como tradição, como tradere,
como parédoquim do grego, o recebemos porque eles conviveram com o Cristo e foram testemunhas do ressuscitado, não da ressurreição, porque a única testemunha da ressurreição foi à noite, mas testemunhas do ressuscitado. E por conta deste apaixonamento destes homens, a transformação profunda que o encontro com Cristo e com a sua ressurreição realizou na vida deles, a fé chega até nós. Por isso nós somos católicos, apostólicos. Cremos na igreja que tem essas 4 notas. Ela é una, santa, católica e apostólica. Hoje, então, celebrando a consagração destas 2 basílicas, São Pedro e São Paulo, olhamos para estes apóstolos. Em primeiro, a Basílica de São Pedro, que não é, como muitos pensam, a Catedral do Papa, que é São João do Latrão. Celebrávamos há poucos dias esta outra memória. A Basílica de São Pedro é o lugar onde o Papa pontifica. Cabem 60 mil pessoas dentro dessa basílica. Portanto, as grandes cerimônias, as canonizações, os momentos em que a igreja deve ser expressa na sua unidade, são sempre celebrados nessa sacrossanta basílica, porque ali pulsa o coração da igreja, por conta do Santo Padre, que é o vigário de Cristo, servo dos servos de Deus. Em segundo, nós temos a Basílica de São Paulo. São Paulo fora dos muros, construída para além de Roma. Eu só vi pelo Google, eu nunca estive lá, porque eu não tenho dinheiro para viagens, né? Depois de um tempo de ministério, os padres costumam ter mais posses. Como tenho só 2 anos, ainda não pude ir à Itália. Mas, de vez em quando, eu dou uma escafunchada no Google. Está fora dos muros, é uma basílica dedicada ao apóstolo Paulo, que são figuras importantes, porque são colunas da igreja. A igreja é devedora profunda destas 2 figuras. E a elas está referenciada estas 2 grandes basílicas maiores. Por que deve a estas figuras? Pedro, porque o primeiro dentre os discípulos, escolhido pelo próprio Mestre Jesus Cristo para confirmar os irmãos. Quando tu te converteres, Simão, confia os seus irmãos. E desde Pedro, o primeiro, até hoje o Papa Francisco, 266 homens, numa sucessão ininterrupta, custodiam esse ministério, que deve confirmar, como disse, toda a igreja na fé. É a garantia, esta é a missão do Santo Padre, o Papa. Alguns mais à esquerda, outros mais à direita, embora isso seja uma precisão. Alguns mais ligados às questões sociais, outros mais ligados à doutrina, mas todos papas. Não é possível ser católico sem ter comunhão com o Papa. Ah, mas eu gostava de Bento XVI, então problema seu. Agora o Papa Francisco. Ah, mas eu acho que só Francisco é o Papa que importa, então você tem que fundar uma igreja franciscana, não uma igreja católica. Não, nós cremos de Pedro e cremos em Francisco, antes dele Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23. A igreja não é um self-service. Self-service é para o supermercado, cada um vai lá e escolhe o pacote que quer. Não, nós cremos semper et ubique. Hoje estou até parecendo à direita, né? Estou citando bastante latim. Sempre e em todos os lugares. Não pode ser do jeito que eu quero, não pode ser aonde eu quero. É sempre em todos os lugares, com todos os papas, seguindo a fé que é apostólica. Por isso, colunas da igreja. E aprendemos a chamá-los de colunas com o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios e na carta aos Gálatas, quando ele diz do seu ministério e diz: fui a Pedro, fui a Tiago, fui a João, colunas da igreja. Mas vamos nos deter aqui rapidamente. Tempus fulgit, para citar de novo o latim, o tempo corre. Vamos ao versículo 11, da primeira leitura. Paulo assim diz numa de suas viagens. Nós estamos já no fim dos Atos dos Apóstolos, que são uma descrição dos apóstolos enquanto primícias da igreja. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que passara o inverno na ilha de Malta, e tinha como emblema os Dióscoros. Achei muito interessante esta palavra difícil de pronunciar, porque é o grego, né? Os Dióscoros. Porque quem são os Dióscoros? São 2 entidades da mitologia antiga, Castor e Pólux. Um irmão era imortal, e quando o outro morre, ele pede aos deuses que faça também do outro irmão imortais. E eles recebem, então, dos deuses a missão de guardar os viajantes nos seus itinerários, né? E, por isso,
é muito interessante, né? Lucas, que está escrevendo Atos dos Apóstolos, como um médico, é muito detalhista, e ele diz o que estava na frente do navio. Era esse emblema dos Dióscuros, porque eram, na mentalidade antiga, os protetores dos viajantes. E por que chama a atenção? Porque para nós, Pedro e Paulo são os novos Dióscuros. Quando nós olhamos para essas duas figuras, a gente sabe qual que é a direção que a barca da igreja deve seguir, mesmo em meio a tempestades. Como escutamos no Evangelho de hoje, a igreja, a nossa sociedade, a nossa vida, é como um mar revolto sendo jogado para lá e para cá. E para não perder a referência, porque um navio precisa de farol, ele precisa de cais, precisa de referência, de onde vai, para onde está indo e para onde deve voltar. Então, Pedro e Paulo são os nossos dois grandes Dióscuros. Em Pedro, nós vemos a necessidade da igreja de se manter fiel às suas origens, às suas tradições, ela não pode se inventar do avesso. E no apóstolo Paulo, nós vemos que aquilo que não expande, embota. O apóstolo Paulo quem diz, olha, viemos dos judeus, temos nossas tradições, mas a gente tem que ir para fora, temos que viajar. A tradição tem que ser atual, porque não adianta conservar aquilo que perde a capacidade de dizer. Então, nesses dois novos, porque tão antigos e tão novos, Dióscuros, a igreja encontra o movimento do seu coração. Como diz os Atos dos Apóstolos, um só coração e uma só alma. A igreja encontra a sua sístole em Paulo e a sua diástole em Pedro. Esse movimento é importante. Nesses tempos de fla-flu, de direita e de esquerda, de pode e não pode, católicos e não católicos, hereges, santos e pecadores, olhemos, atravessando a barca, para os nossos dois Dióscuros, não Castor e Pólux, mas Pedro e Paulo, porque eles vão nos ajudar a perceber que a igreja tem que ser como um coração, para dentro, para fora, para dentro, para fora. E aí nós tivemos papas, para dentro, para fora, como é o nosso coração. E é muito curioso, no versículo 14, quando se diz, né, é Lucas quem está narrando, falando que Paulo, ao chegar em Roma, encontra alguns irmãos, aliás, antes de chegar em Roma, encontra alguns irmãos pelo caminho, e esses irmãos pedem para eles ficarem 7 dias com eles. Imagina que preciosidade poder escutar o apóstolo Paulo, esse conhecimento. Tem um filme belíssimo aí de um streaming, que eu não vou citar porque não está me patrocinando, mas o som do streaming é tudum, para a gente descansar quando está escutando. Aí esse streaming tem um filme do apóstolo Paulo, e ele mostra o amor, a intimidade, a amizade que Paulo tinha com Lucas. Porque Lucas foi discípulo de Paulo. Então, muito do que Lucas expressa, Atos dos Apóstolos, seu Evangelho, certamente vem da experiência de amizade, de intimidade que ele tem com o apóstolo Paulo. E aí Lucas diz assim, que o apóstolo Paulo encontrou alguns irmãos que pediram para ele ficar 7 dias. E por que eu acho muito curioso? Porque é interessante que ele diz irmãos e não amigos, porque o apóstolo Paulo era um homem difícil de convivência. Muito genioso, muito direto, muito afoito, e pessoas assim que dizem com muita sinceridade o que estão pensando, que não têm meias verdades, são sempre difíceis de conviver. Ao longo do Evangelho nós vemos que só Lucas e Timóteo deram conta de suportar o apóstolo Paulo. Ele brigou com o próprio João Marcos. Diz para Barnabé, João Marcos era sobrinho de Barnabé, porque João Marcos, como é próprio dos jovens, num determinado momento, ficou um tempo a mais aí numa festa e desonrou um compromisso com o apóstolo Paulo. Aí Paulo chamou Barnabé e falou assim, eu tenho um negócio para te dizer, é seu sobrinho, não é? Mas na próxima viagem, se ele for, eu não vou. Então está lá dos Atos dos Apóstolos. E imagina, João Marcos, que é o que escreve o Evangelho de Marcos, né? Imagina, né? Por que eu estou dizendo dessa ironia? Porque mesmo tendo gênio forte, mesmo sendo decididos, mesmo não pensando do mesmo jeito, mesmo brigando de vez em quando, como Paulo brigou com Pedro. Ele aponta, vai lá em Gálatas, capítulo 2, Pedro está tendo um ato de hipocrisia junto com Barnabé, Paulo se levanta no meio da festa, Tati quebra barraco, aponta o dedo na cara de Pedro e de Barnabé e os chama de hipócritas, na frente de todo mundo. Mas ele não se esquece de encontrar irmãos. Pense, isso é muito atual. É diferente de mim, vota diferente de mim. Tem hora que eu tenho que apontar o dedo na cara e dizer, você é um safado, mas é meu irmão, entende? É amado por Deus como eu.
É alguém por quem Cristo deu a vida, pertence à mesma comunidade do que eu. Então, para além das nossas divisões, dos nossos avessos, há algo que nos une. Aquilo que o grego chama de filadelfia, o amor fraterno. Sem filadelfia, sem amor fraterno, não há experiência de fé. Para além daquilo que nos divide, temos muita divisão. Dentro da igreja, costumo dizer, tem todo tipo de peixe. Tem cabeça de bagre, tem bacalhau que não tem cabeça, tem piranha, tem todo tipo de peixe. Mas todos na mesma rede, todos na mesma barca. E antes de tudo, para além daquilo que nos divide, temos que nos encontrar como irmãos. Porque somos irmãos para além de nossas divisões. E o apóstolo Paulo, então, vai fisicamente preso, mas livre, interiormente livre. Uma alma livre não fica criando muros. Uma alma livre, mesmo sendo firme, é capaz de ser eterna, não guarda ressentimento, se reinventa a partir do amor, é incansável, como ele vai dizer em Timóteos 2, 2 Timóteos 2, 9. Eu estou aprisionado, mas o Evangelho não. Que grande liberdade é esta de Pedro. E chama a atenção também, falando dessas ironias, no Salmo, quando nós cantamos, hoje nós tivemos o privilégio de um salmo belíssimamente executado pela Yara, né? Uma voz belíssima, não fica inchada não, viu, Yara? E agora a Alessandra também com uma voz bela e também com muita delicadeza no piano, parabéns às duas, né? As casas sempre são melhores administradas pelas mulheres, não tenho dúvida nenhuma disso. O salmo cantado num tom menor, trazendo alegria ao coração, né? Alessandra falando de Alexandria, não é? E Yara, não é? Nós vimos cantando assim, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações a sua justiça. Ele recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Vou lhes ensinar uma coisa aqui, uma fofoca. Toda vez que você escutar nos Salmos e nos profetas essa expressão, casa de Israel, pode ter certeza que está falando de barraco. Porque a casa de Israel é a parte do reino de Israel que se dividiu. A casa de Judá é a casa mais santinha, aquela que acaba mais ligada ao reinado de Davi e dos seus sucessores. A casa de Israel é aquela que se desloca. Então, toda vez que se fala da casa de Israel, do Messias que vem para a casa de Israel, do amor à casa de Israel, nós estamos dizendo de um Deus que não se cansa do seu amor. Ele se lembra daquilo que ele prometeu ao patriarca Jacó, o embusteiro, que ele dá a sua bênção, mesmo que ele não merecesse, que enganou o irmão. Ele se lembra desse seu amor e traz de novo a casa rebelde, entende? Escutou a casa de Israel num salmo, nos profetas, nos Atos dos Apóstolos, e entenda, é Deus dizendo que Ele é incansável, insistente no seu amor, e que Ele vai atrás da descendência de Jacó e quer trazer para si, para a sua misericórdia, para a sua bondade. Por isso o salmista exulta, e nós exultamos aqui com as meninas. Os confins do universo contemplaram o amor de Deus que é fiel. Ou seja, um amor que não caduca, um amor que nos alcança nos seus avessos, um amor que nos resgata, e por isso devemos aclamar e exultar de alegria. No Evangelho, já quase finalizando, olhando para a figura do apóstolo Pedro, nós vemos a barca, o mar e o medo. Nada disso vem à toa. A barca, sempre um grande símbolo da igreja e das nossas tribulações. O mar, na Sagrada Escritura, é sempre símbolo do mal. Eu sei que hoje o mar é bom para a gente tirar uma foto no TikTok, né? Mas na Escritura, água, coisa boa é água de rio. Toda vez que tem mar vermelho, atravessar o mar, mar morto. A Gorete esses dias esteve lá. Tem dinheiro, né? Lá no Mar Morto. É coisa ruim. Então, é isso. Jesus está atravessando o mal, atravessando a morte. Então, nesse mar que está agitado, no medo, o Cristo diz, coragem, e sou eu. Coragem vai sendo repetido o tempo todo na Escritura. Coragem, não tenhais medo. Vai se dizendo a Abraão, as matriarcas, se diz a Jefté, a Gideão, coragem, eu estou contigo, valente guerreiro, estou contigo. E junto com isso, o eu sou. Toda vez, agora você nunca mais vai esquecer que aparecer esse eu sou, nós estamos diante de uma reminiscência, de uma recordação do capítulo 3 do Êxodo. Porque no momento de dor do exílio, Moisés pergunta o nome e Deus diz, meu nome? Erié, Asher, Erié.
eu sou o que sou, eu sou o que serei. Por isso Jesus vai repetindo o tempo todo, sou eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou, porque Ele está dizendo que Ele é o Deus que veio até nós, entende? Para realizar plenamente a sua ação de amor e de salvação apresentada já desde o Antigo Testamento. E como é que nós temos que responder a este eu sou? De um modo diverso de Pedro. Não com uma fé incipiente, entusiástica, vacilante, mas temos que deixar que o ânimo e a coragem de Deus, o seu braço estendido em direção a nós, porque Ele é lá onde nós não somos capazes de ser, que Ele nos reerga. E aqui me lembro de Bento XVI, o Papa antes de Francisco, quando na sua eleição, ele disse que estava com muito medo, mas ele diz, consola-me o fato de saber que Deus sabe trabalhar bem com instrumentos insuficientes. Todos nós somos insuficientes, como eram insuficientes Pedro e Paulo. Abramos-nos, em primeiro lugar, a graça de Deus que vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, e nos fortalece com a sua força, que é tanto mais forte quando nós nos sentimos fracos. E, sobretudo, abramo-nos como Pedro, nos momentos em que a gente se sente angustiado, limitado, cansado, vacilante, peçamos como Pedro, que o Senhor venha nos salvar, que reerga o seu braço estendido, a sua mão forte em direção a nós e que, sobretudo, não nos deixe desanimar. Nós somos servos simples, somos insuficientes, somos limitados. A maior parte do tempo estamos afundando. Mas vem em nosso auxílio aquele que é pura e simplesmente o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos nossas preces.